porém o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos entender algo muito interessante nesse texto bíblico, é que o contexto aqui nos chama a atenção para uma visão de amor e de uma visão relacional de Deus com a humanidade. O grande objetivo de Deus estabelecer um tabernáculo era para que Deus habitasse no meio do povo e se relacionasse com o povo. Mas a pergunta que surge, será que Deus não poderia habitar entre o povo fora do tabernáculo? Claro que pode, até porque Deus ele é onipresente. Deus está em todo lugar e não está restrito a um local de adoração. Deus ele não está restrito a um tabernáculo. Mas por que a questão é, mas por que Deus ele apresenta esse contexto de se relacionar através de um tabernáculo? Se nós observarmos Êxodo capítulo 25, o versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Nós precisamos entender qual é o sentido da palavra habitar aqui, para a gente compreender o porquê Deus ele usa desse termo de habitar no tabernáculo e, através deste local, ter relacionamento com o povo. Parece até contraditório, uma vez que nós cremos em um Deus que é onipresente, que ele pode se relacionar com o povo em qualquer ambiente, ele não está limitado ao santuário, ele não está limitado ao templo. Mas por que isso? Qual é a razão disso? O contexto aqui não é o contexto de morada, habitar aqui não é o contexto de morada, de morar, de ficar ali é a casa de Deus, você só encontra Deus naquele local, não encontra Deus em outro local, Deus não se apresenta de uma outra forma. Até seria incoerente isso, porque nós temos vários casos da palavra de Deus, Deus se apresentando para os seus servos, para o seu povo fora do templo, Deus se apresentando fora do santuário. Mas qual é o sentido aqui? O sentido é que Deus ele não está preso a um local, ok? A ideia de habitar aqui é no contexto de um local para se relacionar o homem com Deus. E isso aqui, de certa forma, é pedagógico. O santuário, nesse contexto de habitação de Deus, ele se torna pedagógico para o homem. Por quê? Primeiro, ele ensina que Deus ele é imanente, como eu disse no início da lição. Deus ele tem desejo de se relacionar com alguém. Deus ele tem desejo de se relacionar com o seu povo. Então, Deus é imanente em sua aliança, e não somente transcendente, distante do ser humano, fez a raça humana, se afastou da raça humana e não tem interesse nenhum pela raça humana. Então, aqui nós encontramos algo pedagógico, nós encontramos um ensino. Deus, ele deseja habitar em um local, ok? Para que este local sirva de ensino num relacionamento entre o povo e Deus, entre o povo e Deus. Porque nós sabemos que o verdadeiro lugar de habitação de Deus é o santuário da nossa vida, é o nosso coração. A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é o templo de Deus. Então, o verdadeiro local de atuação de Deus é na vida humana, não é um local no meio de paredes, dentro de casas, dentro de templos. Deus habita também nesses lugares porque Deus é onipresente, mas o verdadeiro local está na nossa vida, onde quer que estejamos. Então, o que Deus quer dizer com a questão de habitar no santuário? Deus está ensinando ao povo que ele não é um Deus distante do povo, mas é um Deus que deseja se relacionar com o povo. E por que isso? Israel, ele vivia dentro de uma cultura antiga, ele vivia dentro de uma cultura do Oriente Médio, e naquele período existiam muitas religiões, não existe nação sem religião, toda nação tem um tipo de Deus, tem um tipo de religião, e Israel ele era único no seu tipo de adoração, na sua forma de entender a Deus. Todas as outras nações adoravam os seus deuses de uma maneira diferente da maneira de Israel. Essas nações adoravam vários deuses. Israel tinha o seu único Deus, Jeová, o Eterno.
Então, diante desta cultura existente da época, diante desta cultura que estava presente naquele período, o povo de Israel tinha uma visão de Deus, uma visão muito distante, um ser todo-poderoso, porque muitos povos acreditavam mais na transcendência dos seus deuses do que na imanência dos seus deuses. E aqui Deus, para diferenciar dos outros povos que adoravam os seus deuses, Deus ele fala o seguinte: não, eu sou diferente, eu não sou somente transcendente, não tenho um poder somente sobre em termos de todas as coisas, mas eu sou também imanente, eu estou com o povo, eu quero me relacionar com o povo. E aqui nós temos algo maravilhoso, porque demonstra que o santuário não é apenas um local do poder que afasta o homem, porque Deus é poderoso e é o poder que afasta, mas é o poder que traz um homem para perto de Deus. É a misericórdia, o maior poder, a misericórdia de Deus que nos recebe com graça e amor. Então, nós temos esta questão muito bem apresentada aqui na lição. Uma outra questão importante que nós devemos retratar aqui é que existem vários elementos que se encaixam nessa noção de que o Senhor busca um relacionamento com o seu povo. E um dos elementos, como já foi dito, é através do seu papel, o papel de Deus. O papel de Deus ele é exemplificado na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a melhor forma de você ver a Deus, Deus Pai, é você vendo o Filho. Quem vê o Filho, vê também a Deus. Então, o que Jesus fez ao despojar-se do céu, da natureza divina, vir a esta terra, revestir-se da natureza humana, viver neste planeta, viver neste mundo, sofrer tentações, sofrer as consequências e os problemas do pecado neste mundo, porque ele era um como nós, porém não pecou, diz a palavra de Deus. Quando nós vemos isso, nós vemos quem é Deus. Deus, ele é relacional. Então, a melhor maneira de a gente entender a Deus é a gente olhando a Jesus Cristo, e em Jesus Cristo nós percebemos que, nesse conjunto de elementos, a noção desta busca do relacionamento que Deus faz para com o seu povo está na sua imanência, Se nós observarmos Levíticos capítulo 26, o verso 11 e 12 nos diz: porém o meu tabernáculo, olha aqui, no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Quero destacar aqui esta frase: porém o meu tabernáculo no meio de vós. O que você se lembra quando você olha um tabernáculo, nesse contexto do texto bíblico, quando você olha um tabernáculo que está no meio do povo? Eu me lembro de algo da nova aliança. Observe aqui, preste atenção aqui, olha só, quando Jesus Cristo, ele ressurgiu, diz a palavra de Deus que os discípulos, eles estavam dentro de uma casa, fugindo da perseguição que estava ocorrendo. E diz a palavra que eles estavam dentro daquela casa com medo dos judeus, com medo do Império Romano, escondidos ali. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele atravessa aquelas paredes, ele não perde nem licença, ele atravessa aquelas paredes e diz a palavra de Deus que Jesus se coloca no meio dos discípulos, porque Jesus era o templo de Deus na terra. Nós somos o templo de Deus na terra. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que Jesus, ele era o elemento catalisador de Deus. Ou seja, Jesus era a maior representatividade de Deus. E como representatividade de Deus, Jesus ele se coloca no meio porque Cristo ele se relaciona com o seu povo. Assim também é o tabernáculo. O tabernáculo ele está no meio do povo, porque o tabernáculo ele era o elemento catalisador de Deus para com o povo, para que houvesse um relacionamento para com o povo. O que significa? Significa que a imanência de Deus
ela é constante na vida do povo e na vida dos seus seguidores. Então, você não tem um Deus apenas transcendente, poderoso, distante de você, mas você tem um Deus que anda com você, que se relaciona contigo, assim como se relacionou através do templo com o povo, do tabernáculo, melhor dizendo, com o povo de Israel. Isso significa o quê? Que Deus ele deseja chegar ao homem. Deus ele deseja estar com o homem. E por que isso? Porque o povo, na época, tinha uma noção mística da presença de Deus no santuário, ou seja, no tabernáculo, ou no templo. Era uma visão mística que o povo tinha. E não é diferente. Todas as religiões do mundo, se você observar, todas as religiões do mundo, elas precisam de um local para adoração. Se você, por exemplo, o hinduísmo tem o seu local de adoração, o islamismo tem o seu local de adoração, o judaísmo tem o seu local de adoração, o cristianismo, as diversas religiões dentro do mundo cristão têm o seu local de adoração, porque existe essa ideia mística de que Deus ele está presente naquele local de adoração. E por que isso? Porque há necessidade do homem adorar a Deus, a necessidade do homem de buscar a Deus. E nessa necessidade do homem de buscar a Deus, Deus se relaciona com o homem. Deus ele está presente na vida do homem. Então, Deus, ao se apresentar no templo, Deus estava mostrando ao povo de Israel que a presença dele era real no templo, no tabernáculo, diferente de todas as outras nações que também tinham seus locais de adoração, seus ambientes de adoração, mas era uma presença mítica e não mística. A nossa é uma presença mística e não mítica. A daqueles povos era uma presença mítica e não mística. Então, o que nós compreendemos aqui, e deixa muito claro, é que Deus ele está para se relacionar com o seu povo. Por isso que ele se coloca no meio deles. Êxodo capítulo 25, verso 8, nos diz: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, eu possa ser o elemento catalisador da vida deste povo.